Nós vamos falar sobre o menino e a guerra, o menino que defendeu os judeus na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos voltar um pouco ao começo, né, dessa guerra toda que se iniciou na Segunda Guerra Mundial. Vem a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha está lutando contra os russos, contra o Nikolai Romanov. Eles perdem terrivelmente essa batalha, a Primeira Guerra Mundial, e depois vem outras batalhas em Verdun também, onde eles vêm perder parte do seu exército. E a Alemanha cai numa situação muito difícil a nível economicamente. E aí cria-se, né, Heinrich Erika, que ele é um extremista da direita e poeta, mas bebe muito. E aí ele cria o nazismo. Ele cria o nazismo colocando partes integrantes de uma sociedade secreta, Thule, onde eles acreditam na raça ariana e acreditam na força ariana, ou seja, na reconstituição de uma nova Alemanha. Ele coloca, vendo Hitler palestrar em um café, ele vê que Hitler não tem muito conhecimento, é um homem pobre, insere ele na sociedade, ele come muito nas festas, ele é rude, violento com as pessoas e planta o antissemitismo gravemente contra os russos, contra o comunismo e o antissemitismo. Só que ele envolve todo mundo, entra pro partido, toma o partido do ECA, faz manuscritos polêmicos, escreve manuscritos polêmicos. A Alemanha está crescendo, eles têm a necessidade de implementar e colocar dentro de um partido pessoas que estão ali, e começa essa história na França, nos Alpes franceses Pirineus, aonde Benjamin, em um vagão de trem sendo judeu, coloca Hannah, dá Hannah a um vagão de franceses, e ele parte para fugir do Holocausto de Auschwitz. Os alemães estão capturando todas as pessoas ali da redondeza e não vai ser diferente com ele. Então ele vai para um povoado no sul da França, nos Montes Pirineus, aonde ele começa essa saga terrível de proteção aos judeus. Lá ele encontra o menino Joe na floresta. O Joe é atacado por um urso. Corre para o vilarejo e diz: olha, o urso está atacando todas as cabras. Ele é pastor de ovelhas. Ele é francês, pastor de ovelhas. E aí ele diz: o urso está atacando todas as cabras. Corre para o vilarejo. Lá os caçadores, o avô dele, Henri, pega uma arma e os caçadores sobem a montanha e matam o urso. Festejam no povoado e diz: aqui está o urso, a ursa morta. E Henri vai ver aquela ursa morta e eles dizem: viva a ursa, contra a guerra e viva a ursa. Então aquilo ali já denomina que é um povoado a nível de que eles são todos ali, entre aspas, socialistas. E tem uma senhora que é Dona Alicia, que ela é judia, muito brava, vive nas montanhas numa casa abastada, onde ela é da família de Benjamin, e ela recolhe Benjamin e as crianças. Dona Alicia compra muitos produtos na mercearia e fica revoltada com aquela capitalista que está vendendo em uma sociedade onde a guerra está implementando. Então, o capitalista vai sempre se sobressair, não o que ele diz, mas como as pessoas agem no momentos de guerra, no momento onde todo mundo está perdendo dinheiro, onde todo mundo está muito mal, ele está ganhando dinheiro. Então, o lucro seria isso, né? Ganhar dinheiro em cima das pessoas. E essa dona da mercearia está ganhando horrores e diz: pegue o que quiser, mas pague contas gigantescas. E Dona Alicia cria os seus porcos, brilhante cinematografia, cria seus porcos, e aí ela já conheceu o Henri. Vai na rua, observa seu Henri, olha aquele menino. Mas na floresta o Joe já encontrou o Benjamin, e lá ele disse que o urso o atacou. E o Benjamin disse: ó, que coisa, eu vi você dormindo enquanto o urso estava se aproximando.
Você falhou como pastor. E eu não vou falar isso, mas também você não fale que me encontrou. E aí ele pega o leite, coloca ali pro ursinho que ficou sobrevivente. Ele pega o urso pequenininho no colo e leva para sua propriedade. Lá o Joe segue e vê ele conversando com a dona Alice e dizendo: nós não podemos ter urso aqui, nós não podemos ter mais despesa, nós já temos bastante despesas aqui. O povoado não gosta de dona Alice porque ela é reservada e muito brava, e muito temperamental. Considerada ali praticamente uma bruxa daquele povoado. E a mãe de Joe diz: não fale com Dona Alice, não converse com ela porque ela já trouxe muitos problemas para essa região aqui. E ela é uma pessoa problemática. E ela vai ao supermercado e encontra o Joe. Lá ela diz ao mercadinho, encontra o Joe e diz: olha, enquanto isso os alemães estão vindo. As tropas alemãs estão subindo a serra dos Pirineus, os montes daquele povoado do sul da França para travar a passagem dos judeus para a Espanha. Então aquela área ali é estratégica e eles vão fazer ali brilhantemente. Veio o cabo da SS, que era antiga, que era um antigo camisas marrons da SA, que foi transformada por Hitler, né? Foi Reich, vários outros integrantes do nazismo transformaram praticamente uma entidade este partido nazista. Então, vivendo como uma entidade, enquanto isso Hitler está lutando pelo partido, já está lutando para ter a Segunda Guerra Mundial e dar o troco aos russos, e dar o troco e os russos darem o troco nele, e hoje provavelmente a Ucrânia poderá ser a futura nação emergente, lutando e vencendo a Rússia. Isso tudo são estigmas de guerra. E todos estão apavorados naquele vilarejo, e o Henri guarda as armas junto com um menino que tem problemas mentais, que Goldberg tem problemas mentais, e é amigo de Joe. E lá eles guardam fuzis, que eles lutaram em Vermont na primeira batalha. Aí vem a primeira batalha antes da Segunda Guerra Mundial, onde os franceses deram uma costa nos Alpes Suíços aos alemães, tudo infiltrado e tudo lutando. Enquanto isso, os franceses aceitam no território os alemães, mas estão lutando por baixo da guerrilha, estão fazendo a revolução, porque são anticapitalistas. Então isso tudo vem a ter um profundo propósito a nível de pensamento, cultura e ideias, de ideal e ideologia. Isso vem enraizado na mente deles e ali eles não vão fazer diferente, vão começar a ajudar os judeus. Dona Alice coloca 6 pessoas dentro de sua casa, as comidas são grandes, o capitão começa a observar aquele menino carregando aquelas balsas de comida, ela vende seus porcos para o Henri. Tem um caso com o Henri, chama ele de bode velho porque tem um caso antigo com o senhor Henri. E vai para a mina. Lá na mina do senhor Henri, o senhor Henri coloca as crianças, o acerco está se fechando, os nazistas são muito inteligentes, fazem perguntas objetivas, fazem perguntas diretas, eles são pastoreiros, mas os nazistas são craques em tirar informações das pessoas, seja psicológico, alta tortura e psicologia. E ali ele se envolve com o tenente, o tenente tem uma filha que está indo para Berlim ser secretária. Berlim é atacado, está já no final da Segunda Guerra e a sua filha falece. O capitão está ali, o que ele faz? O tenente está ali, transfere aquele afeto para Joe, aonde ele sobe as montanhas várias vezes para ver o ninho da águia. Na cidade dele, ele diz que tem os montes também, as corridas dos rios, aonde ele podia assim se identificar naquele local. E aí ele faz um profundo elo de amizade com o Joe, mas isso não impossibilita dele praticar e das tropas dele praticar as suas maldades. Eles estão dentro da igreja, eles vêm à missa, eles são infiltrados, mas não são queridos dentro da sociedade ali francesa. Os franceses pegam as armas, o Henri guarda as armas todas em covas do cemitério, em sepulturas no cemitério. Goldberg, que é um menino que tem problemas mentais, mas é um escultor excelente, dá ao tenente um vaso após a morte da sua filha. Berlim é atacada, ele perde sua filha, vem a sofrer muito. E disse em um poema alemão que as subidas das montanhas não tiram a dor das pessoas, apenas amenizam. E então ele está se referindo só ao Joe. E o Joe diz: vá com o Goldberg, não vou mais com o senhor, porque ele está trabalhando e ele está vendo as crianças fugidas na mina, aonde o seu avô deixa as crianças viverem na mina judias.
Enquanto isso, Benjamin espera Hannah, mas ele tem 6 crianças ali, judias. E o povoado todo preserva essas crianças. Houve diversos mártires, inclusive Denise Bergon, aonde foi uma freira que no povoado francês, nos Pirineus, abrigou 83 crianças dentro do seu convento, escondidas, alimentando-as, vestindo e tratando-as todos os dias. Nós também temos o padre Kolber, padre Maximiliano Kolber, que cedeu o seu lugar em Auschwitz para um judeu, salvando assim um judeu e dando sua própria vida. Nós temos além de tudo, temos diante a fronte de batalha, snipers poderosos russos, que a sniper Rosa Chanina, que não é aplausível as suas atitudes, mas era necessário diante a uma guerra, tornando-se com 56 baixas que ela teve dos alemães na guerra, e ela foi morta na Bielorrússia, dentro do Estado alemão, por alemães, para salvar o capitão. Então todas essas pessoas tiveram seu nome. Nessa história toda, a guerra está acabando e eles estão fechando o cerco, vão para as montanhas e lá eles dizem: vamos pastorear e colocar as crianças no meio dos pastores porque podem subir a montanha. Lá eles fazem isso, colocam as crianças e as mulheres. E os alemães veem aquilo tudo passar calmamente. No dia seguinte eles sobem as montanhas, eles sobem a casa do... Enquanto isso, 6 crianças já passaram, mas falta o Benjamin e a Leia. E a Leia sai do esconderijo e vai para fora e é pega. Lá na aldeia, o Benjamin vai atrás dela e ela é pega, e os nazistas levam eles 2 a cavalo. Está acabado a vida praticamente. Ele vai para Auschwitz e vai morrer. A Lícia é informada, sofre, chora muito, mas continua a viver sua vida com o Henri, que é o seu namorado, pai, avô do Joe. E ali eles começam a viver um romance intenso. Só que os alemães descobrem e dizem: não há pastores mulheres na minha aldeia. Não há pastores crianças, meninas e mulheres na minha aldeia. Aí o tenente sobe as montanhas e diz: o que houve? Ele disse: eu deixei pro Joe. E o Joe disse: eu salvei 7 crianças que estavam aqui na cabana no dia que o senhor veio fazer a vistoria. Então praticamente ele sabia. Aí ele disse: parabéns para sua missão, porque ali ele está num choque de reflexão da própria existência dele. Saindo da aldeia, eles saem da aldeia e Goldberg vai no cemitério. Eles perdem a guerra e são forçados a deixar a Alemanha. E lá há uma festa naquela aldeia francesa que eles simplesmente vão embora e deixar o povo viver em paz. E na saída, Goldberg pega uma arma no cemitério e aponta para o soldado alemão, um pior de todos da infantaria, um tenente que gostava de música, e a igreja, sentava na igreja, ouvir as crianças cantar no púlpito e era um tremendo de um assassino. Ele pega, aponta a arma para Goldberg e com a pistola Luger, ele aponta para o rapaz que tem problemas mentais. Joe vai correndo: não, Goldberg, não faça isso. E ele aponta, tô fazendo assim, e ele atira imediatamente. Eles eram exímios atiradores, participavam de torneios mundiais de tiro e eram exímios atiradores. E aí ele atira no pobre do rapaz que tem deficiência mental. Ele cai no chão, desfalece e vem a falecer. E Joe chora ali na hora, aquela situação toda. Ele não queria, ele não ia matar vocês, ele não ia matar vocês. E o tenente olhando aquilo tudo, porque o menino criou um elo com ele. Goldberg criou um elo com o tenente, dando a ele uma escultura pequena de um cálice. E o tenente chora, está completamente devastado, vai sair dali, provavelmente vai terminar com sua própria vida. Porque os traumas de guerra foram terríveis para ele, a perda da sua filha, somado à perda da sua filha. Então, essa história toda nos demonstra que a guerra não traz fundamento a ninguém, nenhum tipo de subsídios. E que seja a autocracia sendo de um lado ou de outro, sendo bolcheviques, ou sendo nazista, ou sendo de extrema direita, só trará prejuízos e desfalques às pessoas do povoado, às pessoas simples, que vão sentir os impactos que elas trazem nas suas vidas e no seu cotidiano, alterando o cotidiano. A dona da pensão teve diversos problemas, inclusive suas mercadorias foram surrupiadas pelos alemães que não pagavam nada. Então isso tudo é uma guerra que não tem fim. E essa é uma brilhante cinematografia que fica para a história de como Reich e como Hitler teve sua queda final em Berlim, pelos russos, tá bom? Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente, contadora de histórias. Obrigada.